E eu começo esse vídeo de hoje, você está vendo aqui eu com várias imagens aqui de telefones públicos. Pois é, porque nesse dia de hoje, 26 de janeiro de 2025, 26 de janeiro de 2026, saiu a informação que desde o dia 25 de janeiro, as companhias de telefonia móvel, que também tinha as concessões para operar com telefonia fixa, acabaram, né, os contratos, enfim. Ou seja, já tem um tempo que já estavam até já meio que as empresas não estavam cumprindo, né, o seu papel de manter os telefones públicos em ação, né? Você que anda aí, às vezes você está com o celular na mão aqui, por exemplo, aí celular, você deixa o celular em casa por algum motivo ou outro, mas por algum motivo tem que fazer uma ligação para casa, né? Aí você acaba ligando para o seu próprio celular, cobrar, esperando que alguém atenda e retorne para você a ligação de onde você está, de um telefone público, por exemplo. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, às vezes sair de casa, quando eu esqueci meu celular em casa e eu tinha que falar com a minha esposa. Aí eu, do telefone público, ligava para meu celular para ver se ela atendia, via a ligação que eu ligava, aí ficava blém, 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 aquela ligação de telefone público, né? Aí eu desligava, para ver se ela ligava para lá de volta, porque se eu ligasse, o que acontece? Quando a gente liga do telefone a cobrar, por mais que você tenha ligações limitadas do seu celular, hoje em dia como é, para qualquer canto do Brasil, se você atender ligação a cobrar, você paga. Se não tiver crédito, você nem consegue falar. Ou seja, parece que não existe os créditos ainda, para menos retornar a ligação a cobrar, né? Então receber ligação a cobrar e a pessoa que está ligando não pagar nada, tá certo? Pois bem, você está vendo aqui que eu estou com uma imagem aqui acima, eu vou tentar ver se você pode decifrar aqui. Está vendo aqui um telefone azul, que foi o último telefone público, e abaixo desse telefone azul você está vendo um cartão. Pois é, isso aqui era uma ilustração de um cartão, um telefone mais moderno que existia. E você está vendo aqui acima à direita, aqui para mim é a direita no meu vídeo, para você talvez seja a sua esquerda, tá certo? Talvez você está vendo a sua esquerda do seu vídeo. Pronto, você está vendo aí a sua esquerda do seu vídeo, um telefone vermelho acima, você está vendo aqui a descagem ainda daquele que rodava. O que acontecia? Quando você apertava o número, estava até o final, aí voltava. Aí fazia tudo aquilo até você ligar para o telefone, aí depois você ia e colocava essa ficha que você está vendo aí, ó, na sua esquerda abaixo, né, perto da imagem do telefone em preto e branco. Essa ficha aqui local que você está vendo aqui, eu digo porque eu peguei esse tempo aí. Como é que eu posso te informar aqui? Vou só botar aqui a bateria para não descarregar o celular, viu? Para não descarregar o notebook. O que acontece? Você pegava, botava a ligação lá, né? Fazia a ligação. Opa, pronto, agora. Quase que descarrega aqui o notebook. Você botava a ficha lá no telefone e aí quando a pessoa botava a ficha e discava o número. Assim que a pessoa atendia a ligação já caiu um minuto. Era 3 minutos para locais. Mas quando era ligação interurbana, geralmente era menos de 1 minuto, 30 segundos, se não me engano. Assim que caía, dava 2 minutos. Assim que caía, a pessoa atendia a ligação, já comia meio minuto, né? Aí precisa de mais 1 minuto e meio. Aí quando estava tempo de cair a ligação, ele dava um sinalzinho sonoro, você tinha que botar outra ficha. Às vezes a gente tacava logo 5, 6, 7 outras fichas logo. Dependendo da ligação, se fosse ligação interurbana, estava muito mais ficha, se fosse ligação local, depende do tempo, você ia colocando. Mas tinha um detalhe, quando você acabava a ligação, se tacasse muitas fichas e aquelas fichas não fosse utilizada, quando você botava o telefone no gancho, a ficha tudinha voltava para aquele canto que você não utilizou, né? Mas as utilizáveis ficavam lá mesmo. Aí depois, com o tempo, vinha a pessoa da Teleceará, eu lembro muito bem, eu era criança, chegava lá com a chave, abria o telefone, puxava isso aqui, aí puxava um bocado de ficha. Aí nesse tempo a ficha era cara, viu, meu amigo? Quem pegou esse tempo aí era bom. Vou já contar a história aqui dos telefones públicos aqui no Brasil, tá bom? Eu mesmo também, muito bem, lá na Aratuí, quando a gente morava lá em Calcaia. Acho que você que está me assistindo agora, comentei aí no vídeo. Não, Rafael, eu peguei também esse tempo não. Às vezes a minha avó ligava pra gente, aí ligava de manhã e avisa para fulano, para ciclano, para o Rafael, para minha mãe, para meu pai, que eu vou ligar às 3 da tarde.
Aí ligava de manhã, aí quando até a gente estava esperando a ligação. A questão é que como só tinha um telefone público, só um exemplo, lá na comunidade, lá no bairro, né? E todo mundo lá estava ligando, recebendo ligação, tinha lá um monte de fila. Às vezes aquela ligação de 3 horas da tarde, ficava para 4, 5 da tarde. E imagine quando ela também estava ligando lá, ela também estava. Ela estava tentando também ligar também pra gente, não conseguia. E aquela coisa, devia estar um monte de gente também querendo também ligar, né? E receber ligação do mesmo jeito. Aí assim ia. Tinha um telefone público, muita gente queria receber ligação, muita gente queria ligar e em outros lugares também a mesma coisa. Só tinha um telefone público naquela época lá, não, em tais bairros. Aí foi com o tempo quando eles colocaram, eu digo pelo que eu me lembro, para tantas pessoas tem um telefone público. Aí começou, mas telefones públicos tipo na minha rua lá, depois na rua que eu morava, chegou um telefone público depois. Eu lembro que tinha uma meninazinha lá, que Deus o tenha, né? A gente pagava para ela R$ 2 por semana, para ela ficar lá embaixo esperando ligação. E naquela época o R$ 2 era caro, naquela época, viu? Em 95, 94, por aí. Ela ficava lá embaixo esperando ligação, ficava tipo secretária. Aí cada um pagava para ela um real, R$ 2 por semana, que era muito na época, sabe? Ó, na época em 95 o salário era R$ 75, a R$ 100 por aí. Imaginei eu fazendo isso aí, era um dinheiro até bom para a época, né? Aí o que acontece? Ela ficava ali embaixo, esperava a ligação e depois ia chamar fulano. Aí como é que funcionava? Você pegava o telefone aqui, deixava lá em cima do aparelho, né? Porque se desligasse, alguém ligava e já era. Aí, espera aí que eu vou chamar, fica na linha aí. Botava o telefone em cima do aparelho, né? Aí, quando chamava alguém. Mas sempre para vez passava o menino, aí, gaiato, só de sacanagem de ligar a ligação. Coisa de menino, né? Enfim, eu passei muito por isso aí, né? Depois veio a época dos telefones já cartão, como você está vendo aqui, esse azulzinho aqui, tá certo? Que era o mesmo em cima da ficha, só que a questão é que você tava o cartão lá, aí ficava. Mas às vezes o cartão vinha raspado, vinha ruim, aí você fazia uma ligação, aí no digital já mostrava, tem 20 créditos, 19 créditos, e o mesmo sistema. Atendia uma ligação atendia, ele já comia um minuto, aí assim ia até zerar o cartão. Quando tiver tempo de zerar, você tinha que trocar o cartão e botar outro. Peguei esse tempo aí, tá bom? Aí por que é chamado de orelhão? Vou já contar a história desse por que é chamado de orelhão aqui pra você, mas tá aqui, ó. Você tá vendo aqui uma imagem aqui à sua frente? Uma pessoa aqui ligando, né? E em forma de um orelhão e outro. Pelo que eu vi ele aqui na história, era por causa da acústica. Aí tá aqui uma meninazinha do tamanho pequeno para acessibilidade para quem é cadeirante ou para criança, né? Fazendo ligação. Tá vendo aqui? Enfim. Agora para os mais gaiatos aí tinha o tempo do ferrinho, que aí você tagava nesse telefone público aí, galera, lembra do tempo do ferrinho aí? Os mais velhos aí vão se identificar. Você pegava aquela chapa de aço dos postes de energia, aquela chapa de aço que cobria o poste, só cortava lá, botava uma fita isolante para não levar um choque, né? Tacava mesmo na leitura aqui onde ficava o cartão do telefone, aí botava lá e dava um chiado para poder não gastar crédito. Aí você ligava, aí quando dava, né, tem gente da ligação, aí dava um chiadinho, a pessoa tirava para poder falar, e quando dava tempo da ligação cair de novo, botava de novo outro chiadinho, como se fosse um cartão telefônico. Isso aí estou falando dos que eu me lembro. Aí os mais antigos me diziam que pegavam uma corda, botavam na ficha, para quando a ligação fosse cair, só tirava de novo para poder voltar, e assim ia. Tinha cheio de marmotagem nessas épocas aí. Estou falando os que mais me contavam, os mais antigos me contavam que tinha esse negócio aí desse truque, né? De furar aqui, ó. Furar aqui o cartão, né? Aqui mesmo que tipo, aqui no meio tava uma corda para poder, na hora que a ligação fosse completada, ele tirava e voltava em poucos instantes para não cair a ligação, para não perder a ficha. Assim ia. Estou falando como me contava. Eu não peguei esse tempo não, que quando eu comecei a me entender por gente, já estava trocando do telefone de ficha para telefone de cartão. Mas eu cheguei a pegar os 3 tempos aqui. Cheguei a pegar ainda o telefone de ficha de escada, o telefone de ficha, esse aqui já que é o botão direto, né? Que é o Tune, e o de cartão do Tune. Quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha uns fichas telefônicas doido para comer pipoca e eu não tinha dinheiro. Aí passava pipoqueira, eu troco aqui uma ficha por um pacote de pipoca. Os caras vinham e trocavam. Coisa de criança, né? Enfim.
Tá aqui, dando uma história do que eu relatei desses telefones públicos, enfim. Mas por que eu estou falando isso aqui? Vou trazer para você a história aqui, estou colocando o celular para não ficar tão longo essa história, né? Olha aqui, ó. Vou começar a falar aqui sobre como nasceu o telefone público, enfim, vou trazer para você aqui, ó. A história dos telefones públicos no Brasil. Olha, mas antes eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever no canal, ativar o sino, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Aqui no canal tá com notícias e história do estado do Ceará. Mas aí, como isso aqui tem um telefone público, tem a ver também com o estado também do Ceará, todo mundo tem a história com o telefone público aí, os mais velhos, né? Pode se identificar aí, tá bom? Então, vou trazer para você. Os telefones públicos, conhecidos popularmente como orelhões, vou já contar por que é orelhão, representam um capítulo icônico na evolução das telecomunicações no país, marcando a transição de uma era de comunicação limitada pela conectividade moderna. Eles surgiram como uma solução acessível para chamadas em espaços públicos, especialmente em um Brasil onde as linhas fixas residenciais, ou seja, de casa, eram muito caras e raras, era mesmo. A sua história remonta aos anos 1920 do século XX, né? Quando os primeiros aparelhos públicos foram instalados em locais como bares e farmácias. Naquela época, os telefones públicos verdadeiros, naquela época eram chamados telefones públicos realmente, né? Mas aí depois veio os telefones públicos nas calçadas, que só se popularizaram a partir do ano de 1971. Mas um pouco antes, no ano de 1960, na década, a telefonia pública no Brasil enfrentava desafios significativos. As cabines, que eram meio retangulares, né? Meio que no modo meio retangular, sei lá, eram caras de produzir, suscetíveis a vandalismo e ineficientes em termos acústicos. O que tornava as conversas difíceis em ambientes ruidosos. Imagina, ligação lá nos anos 60, ligação ruim, e a pessoa tem que tacar a ficha e voltava, e aí embora a ficha rapidinho, né? Porque era caro, né? Com quase 100 milhões de habitantes na época, a demanda por comunicação acessível era crescente, mas a infraestrutura era bem precária. Os primeiros telefones públicos datam na primeira metade do século XX, mas foi apenas nos anos de 1970 que eles se tornaram onipresentes nas ruas. Inversão e lançamento do orelhão. Tá aqui, ó. Vou falar aqui do orelhão. Já falei um pouco sobre as telefones de ficha, enfim. Antes de eu trazer para você aqui a história do orelhão, falar sobre esse garotinho aqui. Olha, quando esse negócio de se mudar de casa, eu lembro quando na minha adolescência, eu tinha quem pegou aí tinha aqueles catálogos de telefone, de cartão, enfim. Esse trago para você aqui uma imagem, peraí. Tá aqui, pronto. Isso aqui era uma espécie de fichário que a gente usava, que a gente tinha, e botava os cartões telefônicos lá, e tinha uns que era raro, enfim. Eu tinha uma coleção grande de cartão telefônico. Só que eu perdi essa minha coleção de cartão na época, né? Acho que meu pai jogou fora, foi minha mãe, não sei. Porque aquela coisa, hoje em dia quem tem isso aqui tá valendo uma nota. Esses catálogos aqui, ó. Quem não tem, né? Fica só na saudade. Eu tinha um bocado mesmo. E na época, assim, as fichas eram caras, mas os telefones públicos começaram a ficar um pouco mais baratinhos, esses cartões, a gente tinha, ou então às vezes também não tinha, mas tipo, a pessoa usava e jogava fora. Não dá pra mim aí, pra eu guardar. A gente guardava, tinha uns que era raro, enfim. A galera que é da numismática aí sabe o que eu tô falando em termos de moeda, né? No caso do cartão, eles já são outro ramo aí. Eu tinha muito desse aqui, mas questão de mudança, se muda de endereço, se muda para um lado, muda para o outro, aí acaba que perde. Quem é pai aí, quem é mãe sabe, né? Que quando você faz uma mudança de casa aí, você perde um bocado de coisa na mudança, né? Ou então às vezes também deixa lá para não caber no carro, enfim. Então tá aqui, ó, os catálogos que a gente usava, né? É bem interessante aqui desses cartões telefônicos. Trazer para cá também. Mas vamos falar aqui sobre o orelhão aqui novamente, tá? Que é o foco agora desse assunto, como é que ele surgiu, enfim. Vou trazer para você. Vou jogar para cá, pronto. Tá aqui, o foco agora é o orelhão. Como é que ele surgiu, né? Olha, a criação do orelhão é atribuída a uma arquiteta Chu Ming Silveira,
nascida na China no ano de 1941 e radicada no Brasil desde a infância. Chegando depois de 30 anos, né, ela em 71, enquanto trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira, a CTB, ela projetou um modelo inovador, uma cúpula de fibra de vidro. Às vezes você, quem já mastiga deve ter pensado que ele um pouco assim meio raspado, você sentia meio que fibra de vidro lá mesmo, que raspava até cortava a gente, ficava um pouco de fagulha de vidro, né, nessas cabines. Então, o que ela fez? Ela projetou um modelo inovador, uma cúpula de fibra de vidro em formato de ovo, cadê aqui? E nas cores laranja para exteriores e azul para inferiores. Era azul mesmo, assim, alguns eram laranja mesmo, só que aqui no Ceará, era pela Tele Ceará, né? Então já era tudo já o azul mesmo, e por dentro era meio preto, meio cinza, assim, meio como marronzado, algo do tipo assim, quase prata, aqui no Ceará. Mas lá a parte laranja mesmo de São Paulo era laranja mesmo, que quando eu fui a São Paulo, eu lembro que pegando esse da Telefônica, era laranjado mesmo. Olha aqui, fibra de vidro em formato de ovo nas cores laranja para exteriores e azul para inferiores. Resistente ao clima e com isolamento acústico, inicialmente chamado de orelhinha ou Chu-Iu. Até aqui, Chu 2i, né? O design ganhou o apelido de orelhão devido à sua semelhança com uma orelha grande. Os primeiros orelhões foram instalados em janeiro, no ano seguinte, né, em 72, no dia 20, no Rio de Janeiro, e no dia 25 em São Paulo, no mesmo ano, de janeiro também, com inauguração. Então, por São Paulo, 25 de São Paulo, talvez foi porque era no estado de São Paulo, né, como ontem foi também mais uma vez. Ontem foi 25 de janeiro de 2025, ontem foi 25 de janeiro de 2026, melhor falando, certo? Ontem São Paulo fez mais um ano de aniversário. Tá aqui, ó, foi inaugurado no dia 25 de janeiro em São Paulo. Então talvez esse foi um dos presentes que a cidade ganhou, né? Que na época era muita coisa. Com inaugurações públicas que simbolizavam a modernidade. Rapidamente o modelo espalhou pelo Brasil e foi exportado para países como Peru, Colômbia, Paraguai, Angola, Moçambique e até a China. A China copiou o Brasil aí, ó. Mas foi uma chinesa que fez, né? Outros apelidos surgiram como capacete de astronauta ou tulipa, refletindo a sua forma futurista. Mas o nome que ficou até hoje é orelhão. Quando você vê o telefone público, é orelhão. A evolução tecnológica diária. Inicialmente os orelhões operavam com fichas metálicas, tokens, compradas em quiosques de loja. Cada ficha permitia cerca de 3 minutos, como está aqui, como eu falei, para ligações locais, ou 30 segundos para interurbanas. Com o sinal sonoro indicando o fim do tempo, a origem da expressão cair a ficha. Acho que você já deve estar ouvindo, rapaz, caiu a ficha aí. Quando você está ouvindo alguma coisa, caiu a ficha. Vem daí, porque a ficha estava caindo e tinha um sinal sonoro para dizer, ó, falta tantos segundos para acabar a ligação. Se você não tacasse outra ficha, a ligação ia morrer. Truques populares como inserir múltiplas fichas ou técnicas para prolongar chamadas, como falei agora nesse começo desse vídeo, eram comuns, permitindo conversas infinitas de até 2 ou 3 minutos. Quando da ficha não era da minha época, né? Eu cheguei lá no final já, tipo, a ficha chegou lá na Aratuí, até 93, ainda tinha a ficha em 94 mais ou menos. Aí começaram a ter umas mesclas de, numa esquina tem um telefone a ficha e na outra tem um telefone a cartão. Aí foi colocando. Mas, aqui, ó, mas em 92, conforme aqui o texto, as fichas foram sendo substituídas por cartões telefônicos indutivos, com um crédito de mínimo de 20 unidades, cada um vale 2 minutos. Na minha época ainda era 3 também. Mas também era muito esperto, né? Fazia 3 minutos locais, aí botava um cartão para valer 2. Devido a problemas com manutenção, chamados locais, devido a problemas com manutenção, vandalismo e custo, esses cartões com ilustrações temáticas variadas variam de objeto de coleção, fomentando a telecartolina, sendo testado inicialmente em Fortaleza. Fortaleza foi um dos primeiros a ser no Brasil, em shoppings como Norte Shopping e terminais de ônibus, né?
Os orelhões não eram apenas aparelhos, eles trouxeram o símbolo de conexão com uma era pré-celular, facilitando notícias urgentes, laços familiares e outras redes sociais. Em regiões como no Ceará, em locais como do Ceará, como eu citei aqui no começo desse vídeo, né? Eles, por exemplo, marcavam gerações, especialmente no interior, onde as linhas fixas eram escassas, filas se formavam em praças, terminais e postos telefônicos, tornando um ponto de aglomeração social. Eu tinha um ponto lá também que você tinha tipo assim, a cabine telefônica lá, e tinha um telefone fixo, né, na cabine, para quem quiser pagar um pouco mais caro, e também tinha um telefone público na rua. O público na rua era lotado, amigo. Aí tinha uma central telefônica, enfim. As histórias pessoais ilustram isso, né? Pessoas dando várias pessoas dando aqui esse tipo de relatório, né? Tipo, eu dei aqui o relatório, como eu falei, como aconteceu com a gente, tinha as pessoas que tinham medo. E tinha uma informação aqui, ó. No Ceará, inaugurações como em 2012 em Cariaçu, com filas e balões, destacavam sua importância cultural e variações como o modelo Caju em áreas turísticas, reforçando em sua identidade brasileira. Para o historiador P.A. Damasceno, eles mudaram estatísticas urbanas dos anos de 70 a 90, mas não relevantes para gerações pós-2000, segundo informou aqui no Diário do Nordeste. Declínio e extinção. Tem muita coisa para ler aqui ainda. Com a popularização dos celulares, a internet, a partir do ano 2000, o uso deles começou a se despencar, é verdade. E também o que acontece, além disso também, os telefones fixos começaram também a ficar um pouco também mais barato. Tipo, que na época era caro, que só os telefones fixos começaram a ficar também mais barato. E tipo aquela coisa, o celular era caro demais a ligação, mas os telefones fixos começaram a ficar mais baratos e também as ligações começaram também a ficar um pouco mais baratas, que as pessoas começaram a sair finalmente do telefone público e começaram a ir para os telefones dentro de casa, né? Tipo, ó, no Ceará, no ano 2000, o número de telefones eram 5.417, caiu para 1.727. Entre lá e até novembro de 2024, devido a ajustes regulatórios. Em 2026, com o fim da concessão das operadoras Algar, Claro, Oi, Sercontel e Telefônica em dezembro de 2025, eles não são mais obrigados a manter a infraestrutura. Mas, como eu falei aqui no começo desse vídeo, né? Não era obrigado, mas a gente não estava cumprindo não, porque às vezes a gente ia fazer uma ligação no telefone público, por exemplo, tipo, deixar o celular em casa, esquecia, sei lá, alguma coisa do tipo, aí tá o telefone não funcionando. Aí cadê a Teleceará, no caso agora a Telemar, que é aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste inteiro, né? São Paulo Telefônica, enfim, não sei como estava São Paulo, mas aqui no Ceará, a Telemar, que na época que comprou a Teleceará, deixava muito a desejar. Depois de hoje. Enfim, no Ceará ainda restam 42 unidades. Desses 42, ainda restam no Ceará ainda 492 unidades. Desse total, 168 estão em manutenção, majoritariamente da Oi, concentrado no interior do rural, onde apenas 10,7% dos residentes têm acesso ao 5G. Enfim, coisa interessante aqui, né? Então, você que está me acompanhando aqui nesse vídeo agora, se você tem uma história aí com o telefone público aí, o celular, Rafael usava para isso, usava para aquilo, enfim, como é que a gente fazia, então deixa aí também o seu relatório, tá bom? Como é que você usava, enfim, tá certo? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Só ligar aqui as imagens agora. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.